Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço se inscrever no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 1º de julho. E nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, o grande assunto do momento, né, a questão do técnico Renato Paiva, que foi demitido, né, logo após a partida contra o Palmeiras, né, a derrota contra o Palmeiras pelo Campeonato Mundial de Clubes. O Textor fez uma reunião entre jogadores, comissão, todos os departamentos do Botafogo, ainda lá nos Estados Unidos, e resolveu aí, por fim, a participação do Renato Paiva no comando do Botafogo. O Textor não gostou de algumas coisas, e nós vamos abordar aí alguns assuntos. Bom, o primeiro assunto eu vi no canal do Anderson Mota. O Anderson Mota estava respondendo ao PVC, Paulo Vinícius Coelho, né? O PVC, um grande historiador do futebol, conhecedor, é um cara que tem uma memória, eu não sei se ele pesquisa antes ou se tudo isso cabe da cabeça dele, mas eu gosto do PVC, gosto muito do PVC, porém, em alguns momentos, parece realmente que ele extrapola no clubismo dele, né? Ele exacerba a sua... acho que é isso, né? Exacerbar a sua condição de torcedor, né? E de anti-botafoguense. Também não sei por que é o motivo. Bom, então Paulo Vinícius Coelho estava dizendo que era uma covardia o que estava se fazendo com o Renato Paiva. Mas aí vamos entender uma coisa. Você faz entrevistas, você sabe que o Botafogo, antes de contratar os treinadores, ele seleciona um grupo, né, e começa a fazer entrevistas com esses profissionais, para ver qual vai se adequar àquelas exigências do John Textor, que é o empregador. Veja bem, isso não é um diálogo de troca de ideias, mas são exigências que são apresentadas àquele treinador para saber se aquele treinador tem condições de trabalhar dentro dessas exigências. Veja só, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, ali também está estipulado ali as regras da empresa, o que a empresa exige de você. E se você não começa, passa a não entregar aquilo que foi te apresentado nesta entrevista, é claro que o patrão vai te demitir. Um exemplo, eu te contrato para fazer câmeras de vídeo. Olha, você vai fazer 10 câmeras de vídeo e nesse padrão, 4K, né? O som maravilhoso, e você vai fazer 10 câmeras de vídeo por semana. Você tem capacidade para fazer isso? São 10 câmeras de vídeo. É preciso fazer 10 câmeras de vídeo. Você vai e fala, não, eu tenho condições. Aí você começa a trabalhar. Na segunda semana não falta material para você, mesmo que em algum momento venha uma lente diferente da outra, mas tem a lente ali, e você tem que produzir as câmeras. Então você vai produzir as câmeras, elas são compatíveis, as lentes, né? Os componentes são compatíveis entre si, e você começa a produzir a câmera. Na segunda semana você já começa a produzir 9. Você tinha que produzir 10, você começa a produzir 9. E o
O dono da empresa vai falar, ô fulano, algum problema? Você está produzindo 9. E você fala, não sei, teve um problema aqui, um problema ali, cara. Olha só, tô te entregando, eu vou no mercado, vou comprar, vou botar para você fazer 10 nesta qualidade. Aí você passa a produzir 8, você passa a produzir 7. Cara, isso não está lá no contrato, não está lá na sua carteira que você tem que produzir. Ali diz que você foi contratado por um serviço tal de produtor, vamos fazer assim, produtor, né? E você recebe tanto. É isso que está na sua carteira de trabalho. Não tem nada escrito que você tem que produzir 10 câmeras. Não, isso foi na entrevista, uma conversa. Se você não está fazendo, cara, o teu empregador, ele vai te demitir. Ele vai te demitir. E assim foi com o Renato Paiva. Não tem covardia, não tem nada, cara. Você não vai ficar com um profissional que você combinou com ele X e ele está te entregando Y. É simples. Foi um jogo só. Cara, não foi um jogo só. Foi um jogo só que você viu. Foi depois daquele jogo. Mas você só viu aquilo. Você não participa dentro do clube. Você não tem essa informação de dentro do clube. Você não está nesse dia a dia dentro do clube. Bom, então, segundo todas as informações, o Renato Paiva foi demitido porque já vinha sendo contestado há algum tempo com relação ao Botafogo Way. Aí o pessoal fala, Botafogo Way, olha só, vou explicar para você. O Botafogo Way não foi estipulado ainda. Né? Se busca uma formatação e um profissional que possa instituir o Botafogo Way. Mas esse Botafogo Way tem que ser instituído em todas as fases do clube. Desde o sub-11, sub-12, sub-13. Aí sim. E, inclusive, o Botafogo Way é baseado na ideia do Bayern de Munique. Você viu o Bayern de Munique jogando contra o Flamengo. Como é que funciona? Cara, às vezes sobem 6 para fazer uma pressão, né? Eles orientam aonde o adversário vai errar. O adversário não erra por errar. É orientado, cara. Você vai errar para jogar a bola para o nosso lado direito. Ali no nosso lado direito nós vamos recuperar a bola e nós vamos atacar por ali. Você não vai ter opção a não ser jogar bola para o lado esquerdo. E ali no lado esquerdo nós vamos nos posicionar para recuperar essa bola e poder fazer o nosso jogo. É assim que seria o Botafogo Way, baseado no Bayern de Munique. E muitos outros clubes fazem, né? Então, esse é o Botafogo Way. Então precisamos de um treinador, que esse treinador tem que ficar ali pelo menos 3 a 4 anos, 5 anos no comando da equipe. E aí vem a questão que eu queria falar, que eu estava comentando ontem com meu filho. Observa bem. O Arthur Jorge, me parece que pediu ali 4 mil, 3 milhões, 4 milhões de reais por mês para continuar no Botafogo. Não foi permitido. Aí vem o seguinte, Renato Gaúcho e Abel Ferreira. O Abel Ferreira me parece que ganha 3 milhões. Né? Ganha 3 milhões. O Renato Gaúcho deve estar aí em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões também. E aí vem o Campeonato Mundial de Clubes. Só na passagem de uma fase para outra foram 72 milhões. Na passagem das oitavas para as quartas de finais, 72 milhões. Com 72 milhões, você pagaria 3 anos desse treinador, que está te dando até aquele momento 72 milhões. Se o Abel Ferreira passar para a próxima fase, se o Renato Gaúcho passar para a próxima fase, já vai ser mais 150, mais 80, mais 90 milhões que está entrando no teu cofre. Então você, ao pagar bem, remunerar bem um técnico que você sabe que tem qualidade, você tem vantagem. Você tem vantagem. O Fluminense ali vai pagar ali pelo menos 2 a 3 anos do Renato Gaúcho com tranquilidade, só com esses 72 milhões. Aí vem uma classificação para
para a Libertadores da América do próximo ano. Aí vem a passagem de fase na Copa do Brasil, né? Oitavas, quartas, semifinais. Aí vem a própria passagem nas fases da Libertadores. Nós estamos nas oitavas, vamos passar para quarta. Cada passagem dessa de fase gera um valor, uma premiação. E se você alcança títulos, você tem mais premiações. Então, cara, valia a pena ter lá pago o Arthur Jorge para ele permanecer. Cara, se você paga 5 milhões, agora você estaria ganhando 70 milhões. Você teria um ano pago do Arthur Jorge e você nem chegou no final do ano. Deu para tu entender? Você já tem um ano pago e você não chegou nem no final do ano. E se você passa para... você já tem lucro, você já paga o contrato dele de 3, 4 anos. Então, eu estava conversando com meu filho. Cara, se tivesse mantido o Arthur Jorge, se tivesse pago lá o Carvalhal, o cara que pediu um pouco mais, não o Mantini, porque eu soube que o Mantini queria fazer o trabalho virtual, né? Treinar o clube por rede social, por internet, né? Virtualmente. Isso não existe, cara. Nem sei se isso é verdade, mas disseram, então fica valendo. Então, cara, valeria a pena. Valeria a pena. Porque hoje nós realmente estaríamos jogando um futebol ofensivo, como quer o John Textor, e nós não teríamos tido esse problema de ficar com um período sem técnico para chegar em março colocar um técnico. 3 meses sem técnico, sem trabalho. Então valia a pena ter pago ao Arthur Jorge essa questão. Mas também dizem que teve outros assuntos ali, né, que interferiram. Aí é outra coisa. Mas tinha outros técnicos que, querendo receber melhor, valeria a pena. Tudo teria que ser calculado. Mas eu faço essa linha de raciocínio com você. Cara, quantos anos de trabalho o Fluminense pode pagar ao Renato Gaúcho só com essa premiação de 72 milhões? Ó, você bota 3 milhões por mês. 12 meses, 36 milhões. 2 anos, 72 milhões. Está pago 2 anos de trabalho do Renato Gaúcho. E manutenção. E a manutenção do trabalho. Porque o técnico é o mesmo, a filosofia do técnico é a mesma, você melhora o seu elenco e ele vai te entregar cada vez mais. Então valeria muito a pena isso. Bom, então vamos lá. Aí, mediante a essa problemática, eu fui lá procurar, né? Porque eu vou lá no Transfer Market, é um trabalho simples que eu posso fazer, não preciso de grandes ferramentas. Gostaria muito de ter ferramentas como tem os profissionais de scouting, né? Porque eu gosto de pesquisar sobre jogadores, sobre possibilidades. Aí eu fui lá pesquisar sobre treinadores no mercado. E nos treinadores no mercado, por exemplo, tem o Sérgio Conceição, tem o Albert Celades, é um espanhol, o Albert Celades. Tem o Vitor Bruno, esse Vitor Bruno eu não conhecia realmente. Mas eu fui ver lá o histórico dele, me parece ser um bom treinador. E todos eles jogando no mesmo esquema, 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Cara, é isso que faz a tua constância, né? O teu alicerce. É saber que o técnico tem um padrão de jogo. Ah, mas e se precisar de um 4-3-3? Cara, mas aí ele vai passar por 4-3-3 numa ou outra situação. Por exemplo, você viu que nós jogamos com 3 volantes contra Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Mas com o Palmeiras não precisava jogar com 3 volantes, né? Ou seja, num 4-3-3, vamos supor que fosse assim. Eu colocaria que seria um 4-3-2-1, né? 4-3-2-1, 3 volantes. Então não precisava manter esse padrão contra o Palmeiras. Você poderia utilizar outra formação. Então é dentro disso, cara. O cara tem um padrão. E num determinado momento ele vai jogar com outro padrão. Não é que ele tem que mudar. Não muda, cara. Escuta o que eu estou te falando. O técnico de qualidade, ele nunca muda a forma dele de jogar. Ele nunca muda.
É 4-3-3, é 4-3-3. É 3-5-2, é 3-5-2. E vem jogar sempre assim. Ele pode mudar de um dia para o outro, assim, uma formação para um jogo específico. Ele pode mudar para 3 jogos, mas ele não vai deixar de jogar com 3 para jogar com 2. Porque a formação dele, o conhecimento dele está ali. Então, é importante isso. Então eu vi esses nomes. Então, o Vitor Bruno, o Xavi Garcia e o Carlos Carvalhal. Tem outros nomes que inclusive saiu no Fogão Net. Tem lá no Fogão Net vários técnicos que estão ali sem contrato. Inclusive lá no Fogão Net ainda coloca o Luiz Castro, né, que assinou com Al-Wazir. Parece que assinou lá. Tem o Jorge Jesus que assinou com o Al-Nassr. Então, cara, eu não sei como é que vai fazer. Tem o próprio Arthur Jorge, né? Já vi muita gente pedindo o Arthur Jorge, o retorno do Arthur Jorge, mas houve ali uma incompatibilidade, ali uma conversa, né? Umas entrevistas, e tanto da parte do Arthur Jorge como do John Textor, e fica complicado. Tem o Pedro Martins que está no Algarafa. Então tem vários técnicos aí que o Botafogo já conversou e pretende conversar. Eu acho o seguinte, cara, se o John Textor demitiu e vai ficar nessa questão de fazer entrevista para contratar outro técnico, cara, ele vai perder muito tempo. Eu acho que ele já deveria ter esse técnico guardado as 7 chaves para, tá aqui, vamos assinar, até com o contrato já pronto. Eu acredito que ele já deveria ter até o contrato pronto, com a data logo mais para frente, para quando demitisse o Renato Paiva já ter lá o contrato para o cara assinar. Já está tudo certo, já são as bases, já são essas. Vai lá, assina, vem, começa o trabalho e vamos embora. Então, dentro desse aspecto aí, eu quero que você raciocine comigo. 72 milhões passando das oitavas para as quartas de finais. É o que o Palmeiras ganhou e é o que o Fluminense ganhou. Quantos anos dá para pagar de salário ao técnico que fez que levou o clube a esse patamar? Né? Que levou o clube a esse patamar. Você vê o seguinte, o garoto, um exemplo que eu te dou, o garoto Hércules, ontem do Fluminense, que entrou, fez o gol. O Fluminense comprou ele por 10 milhões. Quanto é que ele vale agora que passou para a fase de quartas de finais da Copa do Mundo aí de clubes? Já tá valendo 30 milhões, 40 milhões. É simples assim. Martinelli, Nonato. Quanto é que tá valendo? Quanto é que tá valendo o garoto Alan lá do Palmeiras? Né? Que entrou ali naquela situação. Né? Quanto é que tá valendo o Richard Rios hoje? Entendeu? Então é por aí. É assim que nós temos que ver. Ah, não, o cara pediu 3 milhões. Cara, mas olha o quanto esse cara vai te dar. O Abel Ferreira sempre falou isso. Cara, eu tô aqui há 5 anos, olha quanto de lucro eu tô dando ao Palmeiras. O Palmeiras tem que ser grato a mim e tem que pagar o que eu quero. Essa é a verdade. Entendeu? Então vai lá nos comentários, faz lá a sua participação, diz ali o que você acha, tá? Porque isso é importante. Dá seu like, senta o dedo no like, porque é like que vai fazer o canal ter crescimento, ok? Então é isso aí. Meu nome é Celcinho, canal Botafogo Sem Mimimi, faz tudo aí que eu já falei lá no início do vídeo e vamos embora. Saudações alvinegras.